Ó o Fala. Júnior Júnior Coimbra aí, ó. aí, rapaz! Você não desiste, né, cara? Só monstro nessa live aqui, velho. Você Você não tá louco. desiste, cara. Fala, Pezão, beleza? Beleza, Júnior? Vocês estão soltando, estão bebendo champanhe aí, não? Ah, muita festa que o Não. Rojão tá comendo solto em Campinas, cara. Nossa Senhora. Ô, Eu tô Júnior, acabou a acompanhando o cerveja grupo. aqui, velho. Tô tomando água com açúcar, porque não tem mais nada aqui de composição alcoólica aqui pra poder comemorar o derby, velho. É, tava precisando, né, cara? Quanto tempo eu não ganhava desde o ano passado, né, daquela virada. Eu É, velho, precisava três ganhar. jogos. Ô, Três Júnior, jogos sem vitória. ó, É, no escuta momento. essa aqui. Você deve lembrar dessa aqui. A última Hum, vez que o Guarani ganhou um derby no Brinco sem tomar gol, cara. hum, 98, bicho. 23 anos, barato 2 a igual nós 0. agora. Tava lá. Eu tava lá. Foi na abertura do brasileiro, né? É o Foi. primeiro jogo Série A. 98. É. Você sabe que nesse jogo, eu não sei porquê, eu não sei se meu pai estava comigo em Campinas um dia antes. Eu me lembro da gente encontrar o Godoy, o árbitro Godoy. Eu não sei se foi no dia seguinte ou um dia antes, lá no hotel que a gente estava, mas engraçado, não sei porque que eu me lembro disso, porque nesse jogo eu fui e fizeram até uma matéria no jornal, no Correio Popular, né? Uma matéria minha com a minha cara, assim, dizendo a ovelha verde. Eu tenho guardado essa, eu tenho guardado essa matéria lá em casa. É, mas foi legal, foi a Paulo Isidoro e Barata, né? Barata que fez o gol. Foi. Barata Barata. foi. Foi. Pô, foi a última vez que não tomou gol em casa, cara. Não é? Que ganhou um derby em casa sem tomar gol, 98, cara. Caramba, hein? É Hein, muito Pezão, tempo. você resgata umas estatísticas, velho, que a gente nem É, acredita mais, né? ele é o PVC do Guarani, né? Você tá onde, Júnior? Tá no Rio? Eu tô no Rio, tava aqui assistindo com meu filho o jogo. E, cara, mas você tá falando desse 2 a 0 eu tava, mas o mais importante de todos eu tava, né? O Lógico, 3 a 1 eu tava lá, lógico. que aliás o Claudião Corrente quase que teve um treco na minha frente, cara. Ele passou mal. Acho que foi no segundo gol, no terceiro gol, cara, ele começou a passar mal, pensei que ele fosse ter um treco ali na nossa frente, porque ele já teve problema, né, no coração. É. Nossa, mas aquilo ali foi uma loucura. Aí depois fui com o Amoroso pro vestiário, os caras pulando, pô, foi uma barata aquilo ali, né? Pô, você conta isso agora, eu já vi um vídeo da festa no vestiário. Eu vi o Cláudio pulando lá, se ele passou Eu mal tava hoje, lá, que risco, hein, bicho? Meu Deus. eu devia estar filmando. Teve uma hora que os caras começaram a pular, eu falei, eu vou sair daqui antes que depois eu comecei a filmar, podendo, mas, cara, foi legal demais aquilo ali, né? Outros tempos, né, cara? Ah, mas vamos reescrever a história aí a partir de hoje, se Deus quiser, cara. Se Deus quiser. É, Ô Júnior, os hum. caras acharam que ia empatar com nós, velho, na estatística, mas nós ampliamos hoje, velho. Pô, mas é uma estatística inacreditável, cara. Quem olha assim, mesmo fora do Brasil, que vê 60, agora é 68, né? 68, 68. 66, É, 65 empates, ainda tem um jogo desconhecido, cara. É uma é, doideira aí. Doideira mesmo. Mas eu me lembro de quando a gente ficou, o que foi 15 anos, 15 Foi. anos. 15 anos sem perder, né? É sempre um jogo, é sempre um jogo complicado mesmo, independentemente de posição, né? Sim. Ah, é. É. É um Disputado campeonato no à parte. emocional também, né? E acho que hoje o emocional foi muita vantagem, né? A galera entrou com sangue no zóio, tá louco. É bonito de ver. Foi legal. É, não, e você vê que, claro que eu não achei que o Guarani jogou bem, não. O Guarani podia ter, no segundo tempo, jogado bem melhor, ficou ali atrás. Eu acho que o Guarani tem jogadores de velocidade que tem que, eu acho que tem que entender que você, para poder ser um time de competitivo, você tem que estar o tempo. Eu estava assistindo Ucrânia e Holanda lá, e meu pai até falou outro dia negócio de Macedônia, cara. Você vê a diferença é da intensidade, entendeu? Intensidade o tempo todo. Aqui no Brasil tem essa coisa, o cara tá ganhando, aí segura um pouco, aí a arbitragem bota, entendeu? Dá falta o tempo todo e tal. Então, eu acho que a Ponte não deu um chute a gol praticamente, né? Não Pois teve, Não, é. não teve uma chance de gol. nada. Você vê o resultado e fala, o jogo foi duro, mas na verdade não foi, né? Foi uma coisa, foi até fácil, assim, tipo, se Foi. tivesse, você coloca uma intensidade maior, entendeu? E você mata o jogo rapidamente, com dois, três ali. Só que
Eu não sei, às vezes. Tem um lance do Bruno Sávio ali no final, era só tocar na esquerda pro garoto, pô, aí o cara quer chutar. Tem umas coisas assim, mas no geral, assim, foi um jogo bem tranquilo, eu achei. Foi um dos clássicos mais tranquilos que eu já vi. Não é à toa que eles Foi. estão em último, né? Pois é um time muito fraquinho, Fraquíssimo, né? Meu Deus do céu, fraquíssimo, fraquíssimo. fraquíssimo. Não, eu vinha falando assim que os últimos derbys, Júnior, eram horríveis, porque não só pelo fato do Guarani ter perdido, né? Mas pelo fato das duas equipes ser muito ruins em campo, Sim, né? sim, Apresentar sim, pouco futebol. Eu sim. acho assim que hoje o Guarani ele jogou para vencer o derby. Tipo assim, foi inteligente, administrou. Eu acho que do outro lado, o lado Ponte Pretano, deve ter falado assim: nossa, que jogo feio, que o Guarani não fez nada, só fez um gol, e a Ponte também não fez nada. Mas assim, eu acho que o Guarani jogou para administrar os 3 pontos, né? Que se tivesse se esforçado mais, poderia meter dois, três, porque o time da Ponte não ofereceu nenhum risco, né? Pois é, mas eu acho que então, isso me incomoda um pouco a mentalidade dos caras de hoje. Porque uma coisa é você ser saudosista. Saudosista é aquele cara que, por exemplo, eu tô assistindo NBA aqui agora. Então, uma coisa é ser saudosista e dizer o seguinte, pô, nos anos 80 era mó barato e tal. Outra coisa é você ser saudosista de nível realista mesmo, daquela coisa, o nível era muito alto. Então, você pega uma escalação de um Guarani Ponte desse daí que nem ele falou de 98, aí você vê do Dracena, você vê Martinez, você vê não sei o quê, você vê o nível dos jogadores dos dois times, tu vê, Renatinho. pô, é brincadeira, entendeu? E isso, eu tô falando de Guarani e Ponte. Aí você pega né, os jogos até Palmeiras e não sei, cara, é de 1 a 11 quase, é só cara bom. Então não é questão de você ser saudosista, assim, tipo, pô, nos anos 90 tudo era melhor, nos 80. Não, cara. É que, pô, realmente, o que eu falei da NBA é o seguinte, hoje tu assiste, pô, só tem fera, só tem um nível muito alto, né? Talvez maior do que antigamente. Agora, não significa que você está em 2021 que tudo é pior, não é isso não. Mas é que o futebol, a bola melhorou, o campo melhorou, os uniformes melhoraram, tudo melhorou. Mas o futebol piorou, cara. No Brasil, É, então, nossa senhora, o Brasil piorou muito. as É, condições melhoraram, mas o futebol não tá melhorando, né? Não tá acompanhando a evolução, né? você pega a seleção brasileira, tinha muito jogador que estava aqui em casa, né? Hoje em dia, se Então. tiver, se tiver dois ou três aí, olhe lá, era muito comum, né? Hoje o nível caiu muito, nossa senhora. Com Não é certeza. questão de, pô, tá mamando, né? Outro dia o cara escreveu pra mim, os caras ficam mamando na Europa. Eu digo, pô, mamando na Europa não, cara. Todos os melhores jogadores do mundo estão lá, seja por dinheiro, obviamente, mas as melhores condições, tudo. Mas não é isso, é assistir uma seleção belga, um time inglês, sabe? Mesmo com os jogadores deles, cara, é uma rapidez, sabe, tocando a bola, mesmo que o nível não seja o melhor do mundo, assim, é uma rapidez muito grande, cara, a intensidade de você o tempo todo não para. A arbitragem também ajuda, né, cara, que não fica parando. Esse jogo do Pois Guarani é, hoje, o hoje juiz, foi você não demais, pode. hein? Você fala oi pro cara, é falta, entendeu? Pois é, cara. É, falta e cartão amarelo, né? Você já reparou no Brasil, vocês já repararam? Aí dá para reparar hoje, você vê na hora que a Ponte está tentando atacar, é que o juiz aqui no Brasil, quando o time que está perdendo, parece que o juiz está jogando junto. Ele vai, aí vai a faltinha, ele vai indo, ele vai, vambora, vambora, vambora. Aí ele vai para lateral, ele vai. Aí você toma uma falta lá atrás, ele não dá, entendeu? É normal, assim. Só que Ah, é inacreditável, cara. Parece que o cara tá jogando querendo empatar junto com o time. Pô, é uma coisa. Só Pô, falta hoje foi gritar, irritante. vamos time, vamos, vamos, vamos. Foi irritante hoje, cara. Mas, loucura, loucura. mas é bom ver o Guarani lá com 8 pontos, né? É, Brigando lá em cima, entendeu? Até para parar com esse discurso de tempo todo, pô, não vamos segurar, vamos segurar. Eu acho eu quando eu vi Vasco, Botafogo, Cruzeiro e tal, o pessoal, pô, terrorizado que ia ser a Série B, mas eu falei, cara, essa é a Série B às vezes mais fácil. A é. mais fácil que eu digo, que sempre tem 2, 3 times que vão chegar lá, olha o Náutico aí, se o Náutico ganhar amanhã, amanhã, Botafogo, Acho pô, que ele é. tá com Brusque tá com 4 vitórias, quer dizer, vai ser Surpreendente, complicado. né? É. Vai ser muito complicado. Eu vi o jogo do Cruzeiro, vi o do Vasco, cara.
Sei não. Cara, o Cruzeiro perdeu de novo, hein? Cruzeiro perdeu hoje do Operário lá em Ponta Pô, Grossa. o Não tem Operário, contra o Cruzeiro. o Operário que o Guarani foi lá e meteu 5, podia ter virado 10, Ah, ganhou do Vasco aqui, deu um chocolate no Vasco aqui e ganhou do Cruzeiro. é. Foi. Ganhou de O dois grandes negócio já, né? dessa Série B, o negócio dessa Série B é ser regular, bicho. Se você for regular esse ano, vai beliscar lá em cima com toda certeza. Não, ó, o Operário, você já pode dizer que é candidato ao título, ou a subir, porque ele pegou 3 times grandes, né? Que é o Cruzeiro, o Vasco e o Guarani. E ganhou de 2, é. Então nós Então, somos também, hein? tem que respeitar. É isso aí. Nós somos também. Pô, e esse ano com essa pandemia, logo agora que pô, Vasco e Botafogo na Série B, eu ia poder ver jogo em São Januário, jogo no Engenhão, Aí, ó. caceta, aí vem pandemia, pô, aí pô, Não, a mas última você vez viu que eu que vi o jogo do Guarani no Rio foi sério essa merda, essa Série C, velho, jogo em Madureira, lá, caralho. Não, a última vez que o Guarani jogou aí no Maracanã foi em 2009, né? Eu tava lá 2009. contra o Vasco, Contra o Vasco. tava lá com o meu amigo Ciarelli, o goleiro, ex-goleiro do Big Brother. É, A isso, gente estava lá BBB. na Fúria, lá no meio da arquibancada, tinham 2.000 e poucos torcedores do Guarani. Sim. Foi um barulho danado, foi até que quem foi expulso, foi o Márcio Alemão, foi expulso, teve um cara Foi, Márcio Alemão, foi. foi expulso, aí o Foi. Guarani ficou com a menos, tinha pô, 50 mil, 60 mil pessoas no Maracanã, sei lá, de vascaíno. Lotadaço, velho. E a torcida do Guarani fez um barulho danado, mas pô, eu ia sempre, né, anos 90, todo jogo do Guarani aqui, fui na Bariri ver contra o Vasco, ia no Caio Martins. Os caras do Caio Martins me conheciam, São Januário, já sabia que eu ia e me tratavam muito bem. Eles diziam, melhor você estar aqui vendo o Guarani do que o Flamengo. Isso. Mas era bom demais, né? O Guarani vinha para cá, ficava no Rio Otton Palace, que é um dos hotéis mais caros do Rio. Só vinha de avião, só vinha de luxo. Pô, aí Ô, depois Pablo aí, ó. Ó o Pablo aí. ó.